Deus, ele era perfeito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na eternidade. Não existia anjos, não existia terra, não existia nada. E Deus já existia. Deus presente, ele não estava com carência, com necessidade de alguma coisa. Mas de uma forma sobrenatural, ele falou, eu vou montar uma família. Para isso ele usou a palavra e disse, crie-se céus e terra. E do nada nasceu o planeta, as estrelas e tudo que nele há. E dia após dia Deus foi criando alguma coisa nova. E no sexto dia ele criou o homem. E falou para o homem, você vai cuidar de todas as coisas que estão sobre a face da terra. Você vai ter a responsabilidade e vai fazer o melhor. Ele falou, como é bom o homem, vou fazer ele a minha imagem e a minha semelhança. Sabe, homem, não é bom que você ande só. Vou te fazer uma companheira também. Que maravilha! Juntos serão um. Um não é cabeça e um não é pé. Por quê? Porque a mulher foi tirada daqui do lado. Ela não foi tirada nem daqui para ficar mandando e nem daqui para ficar sendo pisada. Foi tirada daqui. Sabe o que fica nessa parte aqui? Lado a lado. Coraçãozinho, coraçãozinho. Foi tirado desse lugar. Família. E Deus falou, completo, que bom. Se Jesus está no nosso barco, com certeza nós podemos ficar tranquilos. O tema da pregação é, Jesus está no barco, mantenha a calma. Essa é a pregação que nós vamos fazer hoje. Mateus 8, 23 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo, salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Ele lhes respondeu, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que tempo nós vivemos? Os tempos de hoje estão confusos, é difícil a gente tomar decisões, as decisões que nós tomamos às vezes parecem embaralhadas. Jesus aqui, ele estava no meio de uma reunião onde várias pessoas estavam se chegando até ele. E nós dizemos assim, quanto mais gente, melhor. E Jesus falava, não. Eu não quero muita gente, porque muita gente vai chamar a atenção, e se chamar a atenção, as autoridades romanas vão partir para cima e vai acontecer o que não era para acontecer. E os homens, todos ali ouvindo Jesus, e Jesus falando das parábolas, coisas maravilhosas, e Jesus falou, discípulos, vamos para o outro lado do mar. Opa, mar? Por que mar? Vamos começar. Aqui está no lago de Genezaré. Genezaré, em hebraico, significa lago da harpa. O formato é de uma harpa. Ele tem mais ou menos 23 quilômetros de extensão por 13 quilômetros de largura. Esse é o comprimento e a largura desse lago. Esse lago, ele nasce lá no Monte Hermon, a 2.700 metros acima do nível do mar. Ou seja, num lugar onde o ano todo tem neve. Lá desce um filetinho de água que é chamado de Jordão. Jordão significa lugar que vem abaixo. E lá de cima ele vem descendo. Quando ele chega no lago de Genezaré, ele está exatamente a 175 metros abaixo do nível do mar. Significa que ele vem daqui de cima e vai descendo, até chegar no lago de Genezaré. Ou mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. Os três nomes são iguaizinhos e significam a mesma coisa. É o mesmo lugar. Nesse ponto, a água é maravilhosa, mas ela segue um pouquinho e já começa a pegar os sedimentos à volta e começa a entrar sal nela. E ela desemboca no Mar Morto, que fica a 310 metros abaixo do nível do mar. E quando a água chega lá, já é uma água com 25% de sal na sua composição.
é tão salgada que uma pessoa, mesmo querendo se afogar, não se afoga. Ela não permite que você afunde. É o lugar perfeito para quem diz que nunca sabe nadar. Você não vai ter problema nesse mar morto. Mas ainda lá em cima, onde a água tem vida, naquele lugar, Jesus falou, eu não quero ficar no meio da multidão, nós vamos passar para o outro lado. Mas o que acontece? Quando ele mandou partir, vocês concordam comigo que Pedro, André, Tiago e João eram pescadores por natureza, daquele mesmo lugar, e que conheciam aquele ambiente? Ou seja, eles olhavam para o céu e viam o estágio do céu. E quando se vê o estágio do céu, o que acontece? Fica-se tranquilo. Ele olhou para o tempo, tá bom, Jesus está mandando entrar no barco, estou entrando no barco e vou com Jesus. Imagina se o tempo tivesse um pouco acinzentado, um vento mais forte. A hora que Jesus falasse, vamos para o outro lado, o que eles responderiam? A pé, de barco nunca. Porque se nós formos, não chegaremos do outro lado. Mas eles, experientes homens que eram, não se importaram em entrar no mar. E conta o livro de Marcos que não foi só esse barco não, foi o de Jesus e outros barquinhos também entraram na água junto. Olha que maravilha. Então o que a gente tem? Olha que lindo. Uma água parada, coloca um barco. E o barco está lá. Tem algum problema? Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Beleza. Todos lá dentro, bonitinho. Opa, mas falta uma parte. Tem que saber remar. Tem que saber remar. Ele arrumou seus personagens. Porque se não rema, o barco não sai do lugar. Vocês sabiam disso? Claro. O barco só anda se alguém rema. Jesus vai lá na frente dormindo. Só que teve um probleminha. Aí que acontece o probleminha. Espera só um pouquinho. Começou a ter um probleminha lá. Aí que aconteceu? Os discípulos ficaram desesperados. Eles eram homens experientes, pessoas que sabiam tudo o que acontecia. Eles pegaram, olharam, falaram, vamos acordar o mestre. Mestre, acorda, por favor. É água para tudo quanto é lado e eu não tenho o que fazer. Eu não sei como eu vou sair dessa situação. Nós vamos morrer. O que significa morrer? Significa que eles achavam que eles não tinham mais respostas humanas satisfatórias para resolver os seus próprios problemas. Mas nós sempre pegamos aqui sobre salvação e sobre fé. O que estava acontecendo aqui? Nós estávamos vendo um bando de covarde que não conseguiam responder à fé com ação. Por quê? Jesus estava ou não estava dentro do barco? Estava. Se ele estava dormindo ou não, isso era um detalhe. Por quê? Ele estava trabalhando, ele tinha trabalhado, ele estava exausto. Mas ele estava naquele barco. E o que aconteceu? Os discípulos, mesmo sabendo que ele estava dentro do barco, ficaram com medo, ficaram covardes e não tiveram coragem de encarar o desafio. E quem disse que o barco ia naufragar? Quem estava dentro do barco? Quem estava ali dentro? Era o Senhor dos céus e mar, o Criador de todas as coisas existentes. Ele era aquele que fazia a diferença. E os discípulos ali, e os barquinhos então que estavam vindo atrás? Deviam estar desesperados. Mas os barquinhos que estavam lá atrás ainda estavam mais confiantes, que diziam, mas Jesus estava naquele barco, se aquele barco não afundar, estamos bem e vamos chegar do outro lado. E se eles soubessem que Jesus estava dormindo? Será que a fé deles ia ser do mesmo tamanho ou ia diminuir? A nossa mente, muitas vezes, corre em cima daquele problema que está nos afligindo. E nós esquecemos que quem cuida das nossas vidas, quem cuida do nosso barquinho, é o Senhor Jesus.